Irmãs, um prazer mais uma vez estarmos falando com as irmãs, que as irmãs tenham tido aí uma semana na paz do Senhor. Nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para o nosso estudo de hoje e que Ele venha abençoar a vida de cada uma de nós. Vamos orar, irmãs? Pai de amor, Pai querido, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos proporciona. Obrigado a Deus por termos irmãs em Cristo, onde nós podemos conversar, colocar diante do Senhor as nossas necessidades, conversarmos umas com as outras e poder, ó Deus, expor a Tua palavra, de ouvir a Tua voz aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, nesse estudo, que nós possamos, ó Deus, ser igual a essas duas mulheres ao qual vamos estudar nesta noite. Que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos dê sabedoria e alegria em nossos corações para poder fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu louvo o Teu nome e te agradeço para todo sempre. Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e que
prova-me pelo caminho eterno. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho Mas nós vamos falar de duas mulheres muito importantes que está registrado na Bíblia, e eu já creio também, já que houve até uma novela a respeito dessas duas mulheres, que é Noemi e Ruth. Talvez as irmãs pensem assim, poxa, eu conheço essa história de começo ao fim, salteado, lido, mas cada vez que nós ouvimos um texto da Palavra de Deus, e cada vez que nós estamos estudando um texto que já ouvimos várias vezes, ele fala diferente aos nossos corações. Fala comigo de uma forma, fala com outra irmã de outra forma. E hoje nós vamos aprender com essas duas mulheres lições que nos ensinam a como lidar com a nossa família. São laços que nos faz estar mais junto. Como que eu posso lidar bem? Será que é tão difícil uma sogra e uma nora viverem bem? E uma nora e uma sogra viverem bem? Os laços familiares, esse texto, esse estudo dessas duas mulheres vai nos ensinar isso. Então, enquanto as irmãs procuram aí o livro de Ruth, logo no capítulo 1, nós vamos, alguns textos, mas nós vamos estar ouvindo uma canção. Então, irmãs, continuando o texto, o estudo nosso, nós estamos vivendo mundos em que é tão difícil para mulheres que trabalham fora ter uma vida, às vezes, dentro de casa, harmoniosa, porque o problema, o cansaço, as dificuldades nos faz, às vezes, chegar em casa cansada e logo a gente começa a discutir por qualquer bobagem, qualquer problema, né? E essas duas mulheres, nós olhando o exemplo dessas duas mulheres, porque teve órfão, mas o órfão não acompanhou Ruth nem Noemi. Noemi era uma sogra que ela conhecia Deus, mas a nora não conhecia. E essas três mulheres ficaram, de repente, viúvas, lá de Moabita. Moabita era um lugar onde, acho que é uma cidade que era assim, pagã. Eles não conheciam a Deus, né? Eles não tinham assim uma comunhão com outros povos. Mas Ruth ainda não conhecia Deus como ela precisava conhecer. E, de repente, essas duas mulheres se viram sozinhas, sem marido, porque se as irmãs estudarem a história, vão ver que os esposos dessas três mulheres morreram, e elas, então, se viram assim, cheias de problemas, numa terra que estava seca, que não tinha nada mais para se plantar e colher, porque a terra estava seca, e estavam numa terra estranha com o seu esposo. E lá em Ruth, o capítulo 1, no começo do capítulo 1, nós vamos ver então que diz assim, nos dias em que julgava os juízes, houve
houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E ali, então, se as irmãs continuarem lendo, vamos ver que os 3 maridos morreram. Eu tive olhando o significado desses nomes, parece que é pão, haja pão, a terra que tem pão, me parece que é o nome desses maridos, né? E essas mulheres, então, ficaram ali sem seus esposos e viúvas numa terra estranha, na terra de Moabe. Esse povo era excluído do povo judeu, então Ruth não conhecia Deus como a sua sogra conhecia, né? E depois de perderem os seus esposos, essas 3 mulheres se juntaram e Noemi começou a falar então para suas noras do amor de Deus. E então elas resolveram voltar para sua terra. E essas 3 mulheres andando, talvez ali se perguntando umas às outras, o passado, como é que foi, talvez muitas lembranças que vieram à sua mente, lembranças alegres, lembranças tristes, né? E momentos que elas poderiam estar andando, chorando, olhando para trás e se perguntando algumas coisas. E então Noemi começou então a falar mais intensamente para suas noras do amor de Deus. E nós vemos então que ela deu uma opção para suas noras de voltar para as terras dos seus pais, para cuidar, voltar, porque ela não tinha mais filhos, porque a lei dizia que elas teriam que casar com o outro filho, né? Mas ela não tinha mais filho. E ela nem tinha marido para gerar mais filho para aquelas mulheres. Então elas começaram, a órfã resolveu voltar para sua família, para sua parentela. E ela então começou a falar para sua nora Ruth de Deus. Eu pergunto então para minhas irmãs, como é que tem sido a nossa vida com a nossa família? Com a minha nora, com o meu genro, com as minhas sogras, né, com a minha família, como tem sido o meu relacionamento com Deus e com a minha família. Como é que eu tenho falado do amor de Deus para a minha família? Será que eu vivo uma vida que mostra realmente que eu sou uma mulher de Deus? Será que eu tenho falado? Será que nossa família tem alcançado vitórias por meu intermédio de sogra, de mãe, de nora, de avô, né? E Deus alcançou o coração de Ruth. E toda vez que eles falavam de Deus para alguém e que havia uma vitória, eles levantavam um altar para dizer para os filhos, quando os filhos perguntassem, que altar é esse aqui? Então eles diziam que aquilo dela para lembrar de que naquela época, tal época, Deus fez uma vitória. Eles alcançaram a vitória de Deus e eles agradeciam a Deus. Então eu pergunto para mim mesma qual tem sido o altar de Deus na minha vida que eu posso deixar para minha família, né? E esse testemunho de vida de Noemi que teve com a sua nora, o que eu posso deixar para as minhas noras, os meus genros, durante a minha passagem toda com eles, né? Então ela tinha agora, essas 2 estavam voltando, Noemi voltando para o seu povo, porque elas tinham que continuar a sua vida, elas não podiam parar. Então começaram juntas a ter essa longa caminhada, né? E refletir. Durante todo esse tempo, elas tiveram bastante tempo para refletir o que elas iam fazer, como ia ser a vida dela numa nova caminhada, numa nova vida, né? E esse livro, então, é como se fosse um manual de instrução para nós, família, de como nós cuidarmos da nossa família, né? 3 viúvas que estavam vivendo momentos difíceis, sem ter ganho. Naquela época ninguém tinha INSS, ninguém tinha aí um amparo para as viúvas. Eram elas que tinham que continuar a sua vida, buscar em Deus e ter a sua comunhão, ter uma reflexão com Deus de como seria a sua vida, né? Como é que tem sido a minha fidelidade com Deus nessa pandemia?
Como é que tem sido a minha fidelidade com Deus, com a minha família? Eu tenho buscado a Deus, tenho mostrado de estar em casa em determinados horários, chamar os meus filhos, chamar as minhas noras, meus genros. Mas aí você diz, mas eu não convivo com meu genro e minha nora todo dia. Mas você pode, uma vez por semana, ou ligar para saber como é que elas estão, se estão precisando de alguma coisa, orar pelo telefone. Hoje temos essas facilidades, né? Que Orfa, Ruth, não tinha com a sua sogra, de ter essa facilidade de comunicação. Mas elas moravam juntas, então elas podiam estar juntas e orando. Nós vamos ler o texto do mesmo capítulo 1, o verso 8 e 9, que diz assim: Disse-lhe Noemi, ide, voltai a cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram contigo. O Senhor vos dê, que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz e disseram, não iremos contigo, nós iremos contigo a teu povo. Irmã, você vê que aqui, essa sogra, ela está querendo que as noras sejam felizes. Elas estão dizendo para ela, vocês vão para lá, sejam felizes, né? Casem-se de novo, tenham uma nova vida. Né? Beijou com alegria, mas elas disseram, não vou contigo. Mas órfã, ela sentiu o desejo de voltar para sua família. Mas Noemi disse que o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus, né? Então, como tem sido o nosso testemunho, não só para a nossa família, mas também para o nosso vizinho, aonde nós trabalhamos, como é que tem sido o meu testemunho, né? Essas mulheres, elas foram impactadas pela graça. Deus já estava preparando, lá na frente, já estava no controle de toda essa situação, preparando, o que nós vamos ver depois, como ia ser a vida de Ruth. E de onde veio a descendência do nosso Senhor Jesus, né? Então, ela se converteu ali com a sua sogra e ela tomou uma atitude, uma decisão que mudaria o rumo da nossa história também, de continuar com a sua sogra, de lutar com ela as mesmas coisas e obedecer, que nós vamos ver quando Deus está no controle. Tudo nós não temos que nos preocupar com determinadas situações, porque Deus está ali com ela. Então ela saiu, nós vamos ver na história que chegando na cidade, né? Elas foram então para o campo e Deus já estava preparando, até demarcando mesmo o lugar onde que ela deveria apanhar as espigas, porque a lei dizia que tinha que deixar para os mais pobres, espigas caindo atrás, para os mais pobres apanhar. E tanto é que ela tinha ali Ruth saiu para poder cuidar, enquanto a sogra estava em casa, Ruth foi obediente, foi para o campo buscar então alimento para a sua família, para as duas, e lá já estava demarcado até o quanto que foi mandado deixar cair, as irmãs leem a história, para que ela pudesse pegar mais. E ela trabalhava ali o dia inteiro. Não importa o tempo que nós estamos trabalhando, se você trabalha em casa, se você trabalha fora, mas o que importa é você saber que em tudo que você fizer, Deus está controlando, Deus está na situação para mais tarde nós vermos ali a nossa vitória daquilo que nós conquistamos. Então, Ruth 2, o verso 7 e o 17, diz assim, ó. Disse-me ela, deixe-me buscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os sequeadores. Assim ela veio desde amanhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Menos um pouco de tempo, talvez ela estivesse descansando. Então foi deixado ali para ela aquela quantidade de alimento para ela pegar. E no 17 diz assim, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase uma eifa de cevada.
Eu não sei o quanto que é uma efa. Não sei se o pastor sabe quanto que é uma efa, mas deve ser bastante, né? Porque deixaram para ela ali para pegar essa efa. Talvez seja quilos, né? Porque eu não sei se era milho, se era cevada, se era trigo, era grãos, né? Que ela ia buscar. Então ela voltava de tarde para sua sogra com todo aquele alimento que ia ajudar na provisão delas, para elas poderem ter o seu mantimento. Então, não importa, irmã, onde que eu trabalho, não importa qual é a minha vida profissional, né, nós temos que entender que nós temos que saber que Deus está no controle. No Salmo 35, eu acho que é um verso bem conhecido de todas as irmãs, né? Das 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse mais é aquilo, irmãs, que eu e você não podemos fazer. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus ele vai lá e resolve. Deus dá o suprimento, Deus resolve aquele problema que está lá talvez você ache que nunca mais vai ter condição de resolver, mas quando nós oramos e buscamos a Deus, deixando que Ele faça a vontade dEle. Muitas vezes nós tiramos da mão de Deus aquilo que nós colocamos a princípio. Nós queremos resolver, achamos que está demorando e queremos resolver da nossa maneira. Mas Ruth e Noemi, elas não fizeram isso. Elas eram mulheres pobres, com dureza de vida, porque elas tinham que trabalhar para se manter, elas não tinham nada, talvez a tristeza, a solidão, porque não tinha com quem conversar, com quem compartilhar as suas tristezas. Muitos diriam assim, as suas desgraças, porque ficaram as 3 viúvas. Elas não tinham ali o afago de uma pessoa, um conforto, um consolo, para dizer assim, olha, faz assim, vamos estar orando juntas, vamos procurar ajuda com outras pessoas. Elas não tinham com quem fazer isso, elas voltaram para a parentela delas, mas elas tinham que continuar trabalhando. E provavelmente elas eram olhadas com indiferenças, porque foram cheias, né, casadas para um lugar e voltaram para sua terra sem nada, sem emprego, sem alimentos, talvez sem casa para morar. Então, para Deus não existe pessoas diferentes umas das outras. Para Deus somos todos iguais. Deus nos ama, não ama um mais do que o outro. E às vezes a gente fala, por que fulano recebeu aquela bênção e eu preciso tanto não receber? Nós não sabemos o motivo porque um recebe e o outro não, porque eu creio que não é o meu tempo. E talvez não é aquilo que Deus tem para mim, que eu estou pedindo. Estou pedindo uma coisa talvez que não é da vontade de Deus. Vamos supor que eu queira muito um carro, mas eu não tenho condição de manter aquele carro. Eu começo a pedir a Deus um carro e não recebo. Por quê? Porque Deus sabe que eu não vou ter condições de ter dinheiro para pôr gasolina, não vou ter dinheiro para manutenção de um carro, porque não é barato a manutenção de carro. E às vezes eu não tenho por isso, porque eu vou me prejudicar muito mais. Deus conhece o futuro, né? E para Ele não existe, como eu já disse, filhos diferentes, pessoas diferentes. Nós somos iguais. Nós temos Deus não tem assim um filho predileto. Eu amo mais a Iriné do que amo o pastor Fábio. Eu amo mais o pastor Fábio porque ele é pastor. Não, Deus nos ama por inteiro, iguais, né? Ele usa da sua misericórdia conosco da mesma maneira que usa com o outro. E aquelas mulheres, então, as duas, foi impactada pelo amor de Deus. Elas foram transformadas pelo poder de Deus. Ruth confiou no Deus de Noemi, que era o Deus que... Ela não conhecia esse Deus, né? Noemi, ela era parente de Boaz, se as irmãs continuarem no texto. Boaz veio aí, então, quando Ruth conheceu esse moço e ele acabou se casando com ela. É da geração, né? Avô de Davi. Ela gerou um filho que foi avô de Davi, né? Foi Obed, e foi avô de Davi. E de Davi, então, veio a descendência de Jesus Cristo. Então, as irmãs estão percebendo como que Deus usou essa mulher
como que Deus lá, ela jamais imaginaria o que isso ia acontecer. De uma tristeza, de um problema, ela veio para uma cidade, e Ruth foi impactada por esse amor de Deus, por conhecer esse amor, esse Deus que ela não conhecia, e ela conheceu Boaz, que era dono daquelas terras onde ela estava colhendo aquelas espigas, né? E ela teve esse filho, e daí veio abastança na vida daquela mulher, e também da sua sogra. Então, nós olhamos muitas vezes o nosso agora, o aqui, ficamos olhando para o passado, mas nós não olhamos para frente, qual é o meu futuro, ficamos de cabeça baixa, resmungando, olhando somente o que passou. Nós não não vivemos, às vezes, alegria lá na frente, de buscar em Deus, saber que o tempo certo, a hora certa, Deus vai me honrar. Isso significa que Ele vai dizer que eu vou ser rico. Cada pessoa, Deus tem um plano para cada um de nós. Então, aquelas mulheres, elas buscaram esse Deus. Não, elas de maneira nenhuma, elas reclamaram da situação que elas estavam vivendo, né? Então, nós pensamos assim, por que tudo isso aconteceu, então, na vida de Ruth? Ela teve uma sogra que foi um exemplo na vida dela. Por que aconteceu? Porque Deus tinha um plano lá na frente. Quantos meses passou isso aí, anos passou, para que ela pudesse se encontrar com esse outro moço, casar. Você vê que a sogra dela estimulou que elas procurassem um esposo. Procure, casem-se de novo, tenha a vida de vocês outra vez, sejam felizes. Não fiquem andando atrás de mim, que sou já uma pessoa de idade e não tenho mais nada para oferecer. Mas ela tinha um Deus que aquelas noras não tinham, que elas passaram a conhecer, né? Aí nós temos algumas perguntas no nosso estudo que diz assim, ó, por que ela teve uma sogra que falou, né, do amor de Deus? Então, por que tudo aconteceu na vida de Ruth de bom? Porque ela confiou nesse Deus que você conhece, que eu conheço, né? Noemi, ela orou para que as noras fossem felizes. Ela orou para que elas buscassem a Deus para terem um novo esposo. Ela incentivou, leia toda a história, que ela incentivou Ruth a se encontrar e estar com Boaz, para ter ali uma nova vida. Deus usou Noemi para isso. Ela foi uma mulher que ela confiava em Deus. Ela não queria felicidade somente para ela. Noemi incentivou aquela nora a ir trabalhar naquela terra. Vai, minha filha, vai trabalhar lá, vai colher as cegas, você vai ser feliz, nós vamos ter o que comer. Você vê que a sogra não foi, eu não sei os motivos, mas tinha que ter algum motivo. E Ruth estava ali trabalhando, sem reclamar, conquistando, né? Talvez querendo conquistar uma nova vida, e ela sem saber que a nova vida dela estava mesmo ali naquele campo, né? Então diz assim, por que ela foi, teve essas coordenadas? Que ela foi tão experiente, né, Noemi, porque Deus usou Noemi para isso. Ela foi uma mulher que andou humildemente com Deus, que buscou a Deus. Nós não vemos no texto, na história, nenhum momento Noemi reclamando que estava pobre, sem ter ninguém, que ela era uma mulher desgraçada, que ela era uma mulher infeliz, né? Em Ruth ainda, no 1, 16 e 17, diz assim, olha aqui, acho que esse é um dos textos tão bonitos que eu acho. Olha, disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Ela queria seguir a sogra, não vou te deixar, eu vou, para onde você for, eu vou. Por onde quer que fores, eu irei. Eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe te aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, vê que Ruth, ela estava
gostava tanto da sua sogra, Deus usou tanto aquela sogra, que ela não quis separar. Onde você morrer, eu vou morrer também. Se é sepultada ali, eu vou ser sepultada também. Ela queria seguir, ela queria continuar com essa sogra que falou do amor de Deus, que ensinou ela os laços familiares, a como cuidar da sua família, a como confiar em Deus, a como buscar providência para sua casa. Em nenhum momento nós vemos nesse texto, no todo, são acho que 4 capítulos só, que ela reclamasse. Deus usou de benevolência, de misericórdia, de amor. E para concluir, aqui no nosso estudo, diz assim, se há um relacionamento que precisa ser cultivado e vivenciado a cada dia, é um relacionamento entre sogra e nora. E, infelizmente, nós vemos muitas noras e muitas sogras que não se dão. Muitas sogras que não querem ver suas noras, muitas noras que não querem ver as suas sogras, por motivos tão pequenos, tão banais, uma disputa entre filhos. Mas isso não pode acontecer entre nós. Nós somos mulheres cristãs, nós temos que aprender como essas duas mulheres, como Ruth e como Noemi. Nós como sogras e como noras, porque nós também somos noras, né? Então, que nós, irmãs, possamos ter essa lição nas nossas vidas, né? E diz assim, quão bom e quão suave é que as sogras e as noras vivam em união. Que nós sejamos mulheres sábias com as nossas famílias, com os nossos filhos, dando conselho quando nos pedirem, quando for necessário, sem intrometer na vida dos nossos filhos depois que casam. Sem intrometer na vida do genro, da nora, se buscarem, pedir conselho, que as irmãs, que eu também me incluo aí, sejamos sábios para ensinar, para dizer como que é uma vida de família em família. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine com essa história a nossa convivência familiar. Se as irmãs estiverem tendo algum problema com nora, com genro ou com sogra, coloque o seu joelho no chão, peça sabedoria a Deus e leia o livro de Ruth, que as irmãs vão aprender e Deus vai falar aos seus corações. E eu quero orar mais uma vez com as irmãs. Deus querido, Deus de amor, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, buscando o Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Esse estudo, Pai, tão bonito, uma história tão brilhante, que venha falar aos nossos corações a cada dia, às jovens mais novas que estão começando a sua vida de casado agora, que possa ver um exemplo nessas duas mulheres, de sogra e de nora, como ter uma convivência digna, decente, uma convivência harmoniosa em Deus. Como estarem juntas buscando a Deus pelo bem-estar da família, pelo bem-estar dos filhos que virão, os netos que já estão aí, que precisam da nossa ajuda, que nós possamos ter essa sabedoria como essas duas mulheres tiveram, buscando e tendo paciência em Deus, o momento certo de nós termos, ó Deus, a vitória, porque só em Ti que nós podemos confiar e o momento vem na hora certa em que o Senhor está planejando e guardando para nós. Obrigada, Deus, por mais esse estudo e por conhecer uma história tão bonita como essa e saber que Deus está no controle de todas as situações. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela nossa vida, para todo sempre. Amém.